Olá pessoal do Círculo dos Anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Animados para mais uma semana? Então vamos à correção da última atividade que eu deixei para vocês da aula anterior. E como vocês devem ter percebido, são questões que têm a ver com o texto, com o resumo que eu passei para vocês sobre a produção açucareira no Brasil colônia, ok? Então vamos direto às nossas questões. Primeira questão. As críticas feitas por alguns historiadores ao projeto plantacionista apontam para a existência de um mercado interno no Brasil. Essa afirmação está correta? Justifique a sua resposta. Então, em primeiro lugar, essa afirmação está correta. Por quê? Alguns historiadores, como Ciro Flammarion Cardoso, que começaram a criticar aquele sistema de plantation que eu falei para vocês na aula passada, aquele sistema que, vamos dizer assim, definiu por muito tempo a economia colonial, principalmente dos primeiros séculos, alguns historiadores depois começaram a fazer uma revisão e começaram a criticar alguns clássicos, autores clássicos que colocaram esse sistema de plantation acima de tudo, acima de todos os outros. Então, era como se não existissem outras atividades de relevância na colônia. E esses críticos dizem que não, que existia no Brasil um mercado interno que, por sinal, era muito dinâmico. Então, a nossa economia, ela não se sustentava somente pelo sistema de plantation, pelo cultivo da cana-de-açúcar. Não, pelo contrário, existia um mercado interno justamente para abastecimento, para a subsistência das pessoas no Brasil naquele período. Como, por exemplo, a cultura da mandioca, do fumo. Então, eram produtos de muito valor aqui dentro e eram muito importantes, né? Então, primeira questão, ok. Segunda questão. De acordo com o texto, quais eram os sentidos da palavra engenho? Então, nós temos dois sentidos para a palavra engenho. A priori, a princípio, engenho significava a moenda, ou seja, aquela roda enorme que utilizava-se nos engenhos para moer cana, certo? E aí eu agora acabei de falar o outro sentido da palavra engenho. Engenho, além de ser o maquinário utilizado para o beneficiamento da cana, passou a simbolizar o grande latifúndio, a fazenda, ou seja, compreendia até as terras, o canavial, podemos dizer assim. Então, o engenho era o maquinário e, segundo, passou a ser a grande propriedade açucareira. Terceiro, por que podemos dizer que os engenhos eram verdadeiras fábricas no campo? Quem disse isso foi o Stuart Schwartz, um importante intelectual e autor brasilianista que estudou a história do Brasil colônia. Por que ele dizia isso? Porque o engenho ele combinava, ao mesmo tempo, agricultura, ou seja, plantação da cana-de-açúcar nos canaviais, e ao mesmo tempo beneficiamento dessa cana em todas as suas etapas que vocês viram lá no vídeo. E, por sinal, quem não assistiu a videoaula, vou deixar passando um card aqui com o conteúdo da última aula que eu passei para vocês. 4. Com base na videoaula, descreva as etapas de produção do açúcar. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar cada etapa, desde o plantio, que eu especifico muito bem lá no vídeo, até a última etapa de produção do açúcar, que destinava-se ao mercado externo. Então, você vai falar do plantio, você vai falar da colheita, você vai falar da moenda desse açúcar, você vai falar das caldeiras, da casa de purgar, tudo isso você vai falar dessas etapas e fazer um resuminho bem tranquilo sobre esse assunto, certo? Na sequência, nós temos a quinta questão. No que diz respeito à sociedade, até o século XVIII, quem eram as pessoas consideradas impuras? Quem eram? Vocês já devem imaginar. A nossa sociedade era muito estratificada, era muito hierarquizada, ou seja, aqueles que estavam no topo eram os senhores de engenho, era a nobreza da terra. E quem estavam no final da pirâmide social, você já deve imaginar, que eram os escravos, ou seja, aqueles que trabalham de maneira forçada. Então, quem eram os impuros? Eram os cristãos novos, eram os mestiços, eram os negros. Então, essas pessoas elas não tinham nenhum tipo de benefício social, então dificilmente elas adquiririam um cargo público, um cargo vultuoso, de muita importância, muito dificilmente. Os homens bons, como se chamava na época, eles ocupavam, por exemplo, o poder nas câmaras municipais, mas, no entanto, esses homens eram os senhores de engenho, eram os homens bons. Às vezes não. E última questão, caracterize o regime patriarcal, base da sociedade brasileira durante o período colonial. É isso mesmo, pessoal.
O regime patriarcal ou patriarcalismo foi um conceito criado pelo sociólogo Gilberto Freire, como expliquei lá na videoaula. E a nossa sociedade ela se organizou dessa maneira. Era um modelo de família no Brasil colônia, mas cuidado, não era o único modelo existente, ou seja, o Brasil era muito grande e muito diverso. Outros modelos de família também coexistiram, como o da família nuclear. Então, o regime patriarcal ele se caracteriza pela família extensa, pela grande parentela, e quem chefia esse núcleo é o patriarca, é o pai. Então, ele detém o poder, detém a autoridade. A gente ainda vê muito resquício disso hoje, né? O homem como provedor da casa, aquele que trabalha para manter a mulher e os filhos. Isso é muito consequência dessa construção do patriarcalismo no Brasil, desde o Brasil colônia. Então, Gilberto Freire, ele aponta a existência de um patriarcalismo rural, ou seja, aquele que se construiu nesses engenhos de açúcar, na açucarocracia, e nós temos o patriarcalismo urbano, que já é fenômeno do século XIX, quando a urbanização das cidades ela se torna mais evidente. Então, seria o quê? Uma família extensa, nuclear, com muitos agregados, afilhados, etc. E que você tem o patriarca como o chefe dessa extensa parentela, e ele utiliza essa parentela que tem para tirar vantagens políticas, inclusive. Então, pessoal, a nossa correção foi essa. Se vocês tiverem uma resposta diferente das que eu propus, vocês podem entrar em contato comigo através aqui do grupo. E é isso, até a próxima aula e tchau, tchau.